Boa noite, pessoal. Boa noite, Marisa. Boa noite, Michael. Pessoal aí entrando na live. Daqui a pouco o Fábio tá entrando também. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar mais. Esperar o Fábio entrar e eu já coloco ele aqui com a gente. Tudo bom, Michael? Oi, Marisa. Um beijo. Saudade de você. Mário tá entrando aí, legal. Deixa eu ver aqui quem que já tá. O Fábio ainda não entrou. Hoje vai ser bem legal, viu, pessoal? Já vão aí pensando nas perguntas sobre certificação, tá? Para fazer para o nosso convidado, que ele sabe bastante, viu? Vamos aproveitar aí e perguntar tudo. Deixa eu ver aqui se ele já tá vindo. Ah, ele entrou aí, ó. Vou mandar o convite. Fábio, tudo bom? Grande Olá, Fábio, tudo bom? Boa noite. tudo bom? Boa noite, Daniele. Tudo bom por aí? Tudo bem, graças a Deus. Certo. E Pronto. como é que tá essa Agora sim. quarentena? Me conta. Tudo home office, né? Tudo de casa. O bom é que nossa escola é online, então tá até que tranquilo em relação à mudança. É, os funcionários estão em home office, então tá bem tranquilo aqui. Acho que a gente tá conseguindo lidar bem com isso, superando esses desafios. E por aí, Né? como tá? Mudou Ai, bastante coisa. pra gente mudou bastante, né? Porque a gente teve que se adaptar ao home office da noite para o dia, né? Estamos Uhum. conseguindo lá na empresa, graças a Deus, né? Mas Uhum. é uma adaptação assim que, como se diz, vai ficar um aprendizado muito bom, né? Tem muita coisa dessa fase aí que a gente vai levar para a vida, né? Todo mundo aprendendo agora como que faz para trabalhar de casa, né? Eu acho que é Então, um legado, seja para a saúde, seja para a economia, para as empresas, é um aprendizado que só uma crise igual essa para deixar esse aprendizado mesmo. não tem jeito, né? Uhum. Então, boa noite, pessoal. Uhum. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Daniele Porto, eu trabalho com investimentos, mais voltado para a área de RPPS, eu sou consultora financeira. Hoje nós estamos aqui com o Fábio. O Fábio, ele, como se diz, ele mesmo vai se apresentar, né? Muita gente que está hoje nos assistindo já o conhece, mas fica com você aí a palavra, Fábio. Fica à vontade. Vamos lá, primeiro eu quero agradecer pela live, por essa conversa que a gente está tendo. Agradecer o pessoal aí que está entrando, que está participando dessa live. Então, eu tenho uma escola de certificação, eu me banco, onde eu treino profissionais
não só com certificação, mas eu formo profissionais que querem atuar dentro do mercado financeiro, que querem dar consultoria de investimentos, além também de ser analista e ter uma parte ali voltada para recomendação de investimentos. Então, eu toco ali um pouco dos dois, um pouquinho de cada. Você entende tudo aí, né? Tudo que for de certificação e de área de atuação no mercado financeiro, você conhece, né? Para compartilhar aqui com a gente hoje. Vai ser legal. O que foi de certificação aí é ótimo. Se precisarem de certificação, a gente fornece bastante coisa, bastante conteúdo para certificação. É verdade. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Digamos assim. Claro. Eu Vamos lá. separei algumas perguntinhas que o pessoal me faz bastante, né? Porque depois que eu saí do banco, para quem não me conhece também, eu trabalhei no Itaú, né, por 10 anos. Então, quando eu saí, depois eu me vi, assim, tive que fazer algumas certificações que eu não tinha, né? Me atualizar. Então, é bom, é interessante saber por onde começar, né? Então, uma das coisas que o pessoal mais me pergunta é isso, né? Quais são as primeiras certificações para se trabalhar no mercado financeiro? Como que funciona? Qual a área, né, no caso, que exige essas certificações? E melhor do que o Fábio para falar, acho que não tem, né? Então vamos lá, falando um pouco de certificação, a gente fala que a porta de entrada para o mercado financeiro, a exigência mínima é o CPA 10. A gente fala de exigência mínima porque é o básico para você entrar no mercado financeiro. Hoje, dificilmente você consegue entrar no mercado sem essa certificação. Consegue entrar, trabalhar num banco, por exemplo, sem a CPA 10. Então, ela não se torna algo como um diferencial, mas sim a exigência. É um conteúdo ali pequeno até, você consegue ali estudando 15 dias, passar na prova sem problemas. É um conteúdo, às vezes, até mais teórico, mas que não aprofunda tanto nenhum tema. Então, com 15 dias de estudo, você já fica capacitado e passa na frente de muita gente que quer entrar em banco, quer trabalhar, mas não tem a certificação. Então, Não você tem nenhuma. pode. Isso, é melhor ter o CPA 10 que não ter nenhuma, né? Exatamente. E passando um pouco, nós temos a CPA 20. A CPA 20 é algo a mais da CPA 10. Por exemplo, entre alguns temas que não tem na CPA 10, como derivativos, que são aqueles mercados de opções, mercados de a termo, mercado futuro, que quiser operar dólar, né? Se quiser trabalhar com alguns contratos diferentes, aí já é um tema Aham. para o CPA 20. Mais CPA 10 e CPA 20, nenhum dos dois tem contas, nenhum dos dois utiliza a HP, a Isso que eu ia falar, calculadora. que a principal vantagem da CPA 10 e 20, né, para quem está iniciando, é isso aí, que é muita só a parte teórica, né? Então é mais fácil de Isso. estudar. Isso, os dois ali, você estando 15 dias, cada um deles você resolve, você consegue tirar a certificação. E a grande diferença é que no CPA 10, nós temos ali em torno de 400 mil pessoas. Quando a gente passa para o CPA 20, esse número não chega a 200 mil pessoas. Então, você consegue reduzir bem, você consegue já entrar o CPA 20, como eu falei, o CPA 10 é a exigência, o CPA 20 é o primeiro diferencial para quem quer entrar no banco. Então, você já chega numa entrevista, pelo que a gente tem olhado de pessoas que vão para a dinâmica fazer entrevista, a cada 10, no mínimo duas tem CPA 20. Então, você já sai ali na frente de todo mundo numa entrevista, numa dinâmica de grupo. E aí, é claro, vai depender de outros fatores. Aí você já sai na frente. É algo que você consegue estudar por 15 dias e consegue tirar da frente o CPA 20, tá? Eu sempre falo que o melhor é você fazer o passo a passo, né? Faz o 10, depois faz o 20, porque vai aumentando a quantidade de matérias, mas não exclui a outra que você estudou. Então já facilita um pouco você tirar o 20 se você já tirou o 10. Né? Às vezes, eu comecei assim, né? Eu falo da minha experiência própria, né? Que eu fiz o 10 para entrar no banco, depois eu fiz o 20 e depois eu fiz o CEA e agora eu estou estudando para o CFP, né? Então a gente não para, né? Que ao longo da conversa a Isso. gente vai falar dessas outras certificações também, né? Mas o basicão é esse aí, né? O 10 e o 20, mais exigido na parte bancária mesmo, né, Fábio? Para Sim, quem sim. quer trabalhar em banco mesmo.
Uhum. Depois dessas certificações, nós temos mais algumas. Tem a Ancor também, que eu queria que você explicasse um pouquinho, que o pessoal está fazendo bastante agora, né? Essa galera aí que está entrando para agente autônomo, é obrigatório fazer a Ancor, né? E depois aí nós temos o CGA, temos o CEA, né? Antes do CGA, tem o CNPI também. Depois eu quero te fazer algumas perguntas direcionadas para o CNPI, tem muita gente que Maravilha. me pediu para te perguntar. E o Uhum. CFP, né? Também. Vamos ficar só até aí hoje. Maravilha, bastante. Uma sopa de letrinhas, né? Para quem É não verdade. conhece. Mas fala um Eu acho pouquinho que da Ancor, né? Primeiro. sim, sim. A Ancor, para quem quer trabalhar em corretoras, quer trabalhar, por exemplo, numa mais famosa a XP, trabalhar numa Guide, no BTG Pactual, você pode se tornar agente autônomo de investimentos. Ou seja, Isso. você acaba fazendo o seu salário, atendendo o seu cliente, a porta de entrada para muita gente. Por exemplo, quem começou, quem cresceu com isso, o próprio Thiago Nigro, primo rico, ele foi um agente autônomo de investimentos. E a gente vê Uhum. vários cases de sucesso de pessoas que começaram ali do zero e criaram um escritório. Então, e para isso, eles tiram primeiro a certificação Core, porque sem a certificação eles não podem exercer a profissão de agente autônomo de investimentos. É claro que a gente pega esse pessoal que foram os foras da curva, iniciaram o movimento. Hoje é um movimento um pouco diferente, tem muito espaço para crescer. Eu vejo que o mercado brasileiro está muito concentrado em bancos, então tem dinheiro para sair, né? Até por isso que as ações da XP foram muito valorizadas, que foram lançadas lá nos Estados Unidos, são valorizadas. Todo mundo olha com bons olhos porque é um dos momentos para a gente autônomo de investimentos. Uhum. Então, pra você que quer entrar, quer trabalhar com investimentos, tem um sonho e vê que o banco, por algum motivo, não te chama, está um pouco distante, você pode encurtar esse caminho, fazer um atalho e virar um agente autônomo de investimentos. As corretoras têm contratado, elas têm chamado profissionais para trabalharem com elas. E aí, é aquele negócio, quanto mais você trabalhar, mais você tem participação, mais você ganha. Você faz o seu próprio salário. Então tem uma boa alternativa aí para quem quer trabalhar com investimentos. Inclusive eu tive muitos amigos que saíram do banco na minha época, que hoje eles atuam por essa linha, né? De agente autônomo. Eu segui uma outra linha, né? Por enquanto. Mas eles ainda já estão atuando, aí tiraram a Ancor, tudo tranquilo, já estão atuando. Teve uma perguntinha aqui que passou, eu não vi de quem, mas vou falar a Uhum, pergunta. Ele perguntou claro. se pode pular etapas, né? Porque eu falei da parte que, no meu caso, eu tirei a CPA 10 e depois a CPA 20, né? Mas pode responder também para o pessoal aí a questão de pular etapas. Eu fiz a escadinha, mas foi lá 2008, 2009, então, mas eu cheguei a fazer essa escadinha de CPA 10 e CPA 20 CEA, tá? É algo particular em termos de pular as etapas ou não, porque vai depender do seu tempo, vai depender da sua maturidade. Tem gente que já é gerente, que já atua como gerente e não tem a certificação. Então, ele tem uma bagagem por trás e ele pode ir direto para o CPA 20. Eu vejo pessoas assim que trabalham com investimentos. A gente sabe que tem muita profissão de investimentos que não é regulada. Por Isso. exemplo, os traders fazem bastante trade, não tem nenhuma regulação, mas tem muito trader que sabe bastante de mercado, que lê todo dia a notícia. Isso eu expando Uhum. para várias áreas. Os próprios coachings financeiros, né? Que são pessoas que se próprios saíram de uma dívida e criaram uma riqueza e contam essa história para os outros também saírem. Então, são profissões financeiras que não são regulamentadas, mas que geram um impacto também para a sociedade. Essas pessoas, quando elas vão tirar uma certificação, elas têm uma bagagem por trás. Então, elas Isso. podem ir direto para o TPA 20, podem ir direto até para o CEA. Por regulação, não tem nenhum pré-requisito para as certificações, seja por faculdade. Ah, não tenho graduação, posso fazer? Pode fazer. Então, essas provas da Ambima, você não precisa ter nenhum requisito antes, não precisa estar no banco. Tem gente que pergunta, precisa estar no banco para fazer? Não, você pode Uhum. fazer, antecipar para entrar no banco. Então, você pode ir direto para o CPA 20 ou direto para o CEA. Inclusive, se você tirar o CPA 20, você elimina o CPA 10. Se você tirar o CEA, você elimina o CPA 10 e o CPA 20. Então, é uma escolha. Isso.
Mas o CEA vai ser um conteúdo mais pesado, vai ter bastante cálculo de HP, um nível de maturação e de preparação maior. Tem uma perguntinha aqui do Luiz Felipe, que ele pergunta assim, se ele tirar a Ancor, numa futura contratação para um banco, por exemplo, se pode atrapalhar, né? Se pode complicar, no caso. O que você acha? Inclusive, eu vou até falar já aqui, aproveitando a deixa, que eu vou estar com o Ronaldo aqui também. O Ronaldo é mais para essa parte de profissão também, ele dá essa parte de consultoria, então ele vai tirar esse tipo de dúvida também. Só já deixando a deixa aí pro pessoal. Mas pode falar. A Ancor, quando a gente fala, tem o agente autônomo de investimentos e tem a prova Ancor. São coisas separadas, tá? Primeiro, você faz a prova da Ancor e não necessariamente você já é um agente autônomo de investimentos. Então, você faz a prova Ancor, você tem um ano para se tornar um agente autônomo de investimentos, porque a partir desse momento que você se torna um agente autônomo, você é obrigado a pagar uma taxa trimestral. Então, você se torna um agente autônomo. Se você ficar um ano e não virar um agente autônomo, você perde a prova. Então, você tem que fazer uma prova novamente. Então, sim, é um processo. Inclusive, Agora, isso daí que você está falando, tem até algumas perguntas aqui que eu selecionei direcionada para essa parte, que é quando você se registra na CVM, né? Então, por exemplo, eu com CE, eu sou registrada como consultor, então eu não sou agente autônomo, não tenho o registro de agente autônomo. Se eu fizesse a prova e fosse pedir o meu registro, aí eu teria que cancelar esse meu, né? Mais ou menos isso, né, que acontece. Isso. E voltando para a parte até dos bancos, não é um empecilho. Tanto é que eu vejo muitos profissionais que começaram ali em algum escritório, pegaram bagagem de investimento e foram trabalhar para o banco depois. Que o banco já pega uma pessoa mais madura em investimentos. Ao invés de treinar alguém lá do próprio banco, eles trazem alguém que já fala de investimentos, alguém que já tem uma proatividade, alguém que já é comercial. Então eles já puxam para o banco. E aí, indo para o banco, o que você vai fazer? Você vai cancelar o seu registro sem problemas. Não vai ser um impeditivo. Você só cancela o registro para você entrar. Não, você entra e aí você não pode exercer, por conta de conflito, né? Não tem como você trabalhar no banco e ser agente autônomo. Dá um conflito porque você tem o viés de oferecer produto do banco. Você trabalha para o banco. Tanto é que teve essa mudança de regulação, que a Daniela comentou até que é muito importante, que ela é consultora. O especialista do banco, ele não é consultor. No passado, ele usava esse nome, mas ele não é consultor. Porque quem trabalha no banco tem viés, né? Quem trabalha no banco, ele é obrigado, por mais que ele queira atender bem o cliente, ele está defendendo a instituição que ele trabalha, né? Isso, eu trabalho em Itaú, tem um produto melhor no Bradesco. Eu não vou oferecer o produto do Bradesco, vou oferecer o meu produto, por mais que eu queira fazer melhor para o cliente. Então, tem um viés por trás e por isso que ele não é chamado mais de consultor, e sim um especialista de investimentos. Isso. E justamente eu recebo muita pergunta sobre essas áreas de atuação referente a cada certificação, né? Qual que é a diferença para quem tem agente autônomo, né, Ancor, para quem tem o CEA e atua como consultor, né? E para quem tem outras certificações também, né? Por exemplo, assim, qual linha você quer seguir? Eu costumo falar para as pessoas que me perguntam que o ideal é que você defina uma linha, né? E comece a trabalhar em cima dessa linha para você ter um pouco mais de sucesso e um planejamento de carreira, né? Também. Sim, mas o mercado financeiro ele é muito amplo, então o ideal é você fazer pesquisa, né? Você conversar com profissionais que atuam em alguma área que você tem vontade, porque quando chega na hora, pode ser algo que você não goste tanto. Por exemplo, eu quero ser gestor de fundos. O gestor de fundos tem uma baita responsabilidade por trás, você carrega um caminhão nas suas costas, mas é uma profissão que paga bem, é uma profissão que tem uma autoridade. Já o analista, ele não tem não tem tanto esse peso nas costas do gestor, porque ele mais recomenda do que ele mesmo faz. Não, o gestor vai lá e faz, tem que dar resultado. O analista recomenda, as pessoas seguem. Então tem um peso um pouco menor do que o gestor, só que você tem que argumentar, que é diferente do gestor. O gestor não precisa argumentar tanto, ele vai lá, monta e depois fala o que ele fez de estratégia. O analista não, o analista tem que argumentar
por que que ele está escolhendo tal ação, criar um relatório, falar por que que está caro, por que que está barato. Então, é diferente, tem que gostar de ler muito, gostar de ler balanço. Tem o próprio especialista, que aí ele trata diretamente com o gerente, consultor, né? Trabalha diretamente com o cliente ali, fazendo recomendação de investimento para o perfil desse cliente. Então, quanto o Uhum. analista vai fazer algo mais genérico, falar, essa ação está barata, o especialista vai falar, ó, então, já que aquela ação está barata, que o analista recomendou, acho que cabe para sua carteira. Então, todo esse complemento precisa de todos ali dentro do mercado financeiro, e cada um, como você falou, é uma linha de que você vai ter que seguir. Eu tenho que Isso. tomar uma decisão de que se eu vou tirar o CGA para ser gestor, se eu vou tirar o CNPI para ser analista. Nada impede você começar um e terminar em outro. Por exemplo, eu sempre fui especialista de investimentos, sempre trabalhei como consultor, né? Na época era consultor de banco. Hoje eu Aham. sou analista. Hoje eu sou analista CNPI. Então, nada impede de eu, por exemplo, sair, fechar o meu registro de analista e agora falar, não, agora eu quero tomar as decisões por conta própria. Então, eu vou virar gestor. Sim. É, então, Inclusive, é importante falar que a prova em si você pode fazer qualquer uma. Agora, na hora de atuar junto à CVM, né, no mercado em si, aí você tem que uhum, escolher qual você, né, que você se identifica mais para você fazer o seu registro, né? Até porque tem também esse conflito de interesse, igual você estava falando, né? Que é muito, isso, às esse é um vezes eu vejo muita gente que é, que é agente autônomo, por exemplo, mas que ele não tem intenção de sair, ele quer continuar sendo agente autônomo e ele acha que ele pode tirar outras certificações que não vai dar nenhum tipo de conflito de interesse, como o CFP, por exemplo. uhum, E aí eu queria que você também esclarecesse essa parte, né, do CFP, né, falar um pouquinho dessa parte de certo. planejador. Maravilha. O CFP é considerado uma certificação de distinção. É certificação que você vai colocar ali na sua assinatura e o cliente vai falar, nossa, esse cara manja muito de planejamento, ele sabe tudo de investimentos. E não só de investimentos, mas tudo que cerca ali o planejamento financeiro. Então, ela é uma distinção. Por exemplo, eu tenho um Ancora, só a gente autônomo e tira o CFP. Você coloca na sua assinatura lá que você tem o CFP, vai te dar uma autoridade perante o cliente. Até porque a própria Planejar, Aham. quem cuida da marca hoje no Brasil aqui, ela está expandindo e ela vem fazendo comerciais, mostrando a importância de você ser atendido, aliás, importância não, o diferencial de você ser atendido por um profissional CFP. Então, Sim, ele é uma e aí distinção. até aquela, uma vez você postou também lá Uhum, no seu Instagram, a uhum. quantidade de profissional, né? Que quando chega no CFP tem muito pouco profissional habilitado, né? No Brasil hoje em dia. Então é um diferencial. Isso, o único lugar onde é obrigatório por conta da Ambima, que a Ambima ela faz a autorregulação e ela fala que no mercado de private, 75% dos bankers do banco tem que ter o CFP. Então, os Uhum, bankers atuam no private. O private, por regulamentação, são quem atende clientes com mais de 3 milhões de reais. Nos bancos tradicionais, eles são acima de 10 milhões. É um segmento de altíssima renda, né? Um segmento do private. Para quem quer ser gerente desse cliente, aí ele tem que ter o CFP. E aí sim vai ser um certificado de habilitação para você poder atender esse cliente. Porque os bancos têm que seguir essa regra da Ambima. já que a gente está falando de CFP, fala para a gente também como que funciona aquela regra de comprovação de tempo de mercado. Não tem essa regra no CFP? Que inclusive eu Show! mesmo eu tenho uma dúvida aqui, pessoal, que eu vou aproveitar para tirar com você. Claro, claro. Eu queria saber, É, no meu caso específico, uhum, se o meu uhum. tempo de banco conta, por exemplo. Ó, sim, sim, o tempo de banco depende muito de qual foi você foi, por exemplo, gerente de relacionamento, conta, tá? Era gerente Uniclass. Então conta. Então conta porque você lidou com o cliente e você pelo menos utilizava uma das etapas do processo de planejamento financeiro.
você não precisa apresentar nada. Então, para você fazer a prova, você simplesmente marca e faz. Aham, Voltou? cortou a Tá ouvindo? ligação. Cortou um pouquinho a internet. Quer que eu volte? Eu não ouvi o finalzinho que você falou. No meu caso, entra, né, para o banco, porque eu atendi a parte Uniclass, né, que você falou. Isso. No seu caso, entrou porque você, pelo menos, fez uma das etapas do planejamento financeiro. E aí eu acho que você Aham, deve ter lidado com seguros, você deve ter lidado com aposentadoria e com isso, investimentos, que são três isso. etapas, são três módulos de planejamento financeiro. Então, entra assim. Para fazer a prova, não é pedido nada, tá? Para você fazer a prova, você simplesmente vai lá, marca e faz. Que é parecido com o que eu Aham, falei com o Ancor. O CFP, a prova, o exame, é um dos 4 processos para você se tornar CFP. Quais são os uhum, processos? Tem que passar na prova. Passando na prova, você tem 2 anos para comprovar a graduação. Então, você é obrigado isso. a ter a graduação completa, mas você pode completar a graduação depois da prova. Então, você faz o exame e termina a graduação no final do ano, não tem problema. Tá? E a experiência, a mesma coisa. Eu fiz a prova e estou com 1 ano e meio de experiência. Então, completa ali mais 1 ano e meio e fica com 3. Então, você tem até 2 anos Uhum. para fazer essa comprovação. Mas tem casos assim que pessoas que não trabalham no mercado financeiro ou nunca trabalharam e tiraram um CFP. E aí o que acontece? Você teria que ter ali pelo menos 3 anos de experiência e a Planejar só te dá mais 2 anos. Então você pode fazer a experiência supervisionada. A Ah, é experiência isso que eu ia supervisionada falar. Te perguntar sobre isso também. é uma, é uma reunião que você tem que fazer bimestralmente por 1 ano com algum CFP que vai te indicar, que vai te mentorar, uma espécie de mentoria nesse caminho, que Uhum. vai validar se você está cumprindo as coisas financeiras, se você está, de fato, evoluindo na sua carreira no sentido de se tornar um planejador financeiro. Então, eu entrei no banco e agora eu quero começar a entender um pouco mais sobre essa área. Então, vai ter ali um mentor que vai te ajudar nesse processo. Tem lá, tá no site, um guia de experiência supervisionada. É um CFP que vai fazer as assinaturas para você, que vai te indicar, que vai te dar Aham. esse caminho. A Planejar ela ajuda nesse processo de para você conseguir comprovar essa experiência, aliás, para você fazer essa experiência supervisionada de 1 ano, tá? Bacana, Então então. você não perdeu. O que eu vejo também dos meus amigos que estão prestando para o CNPI, mudando agora de Uhum. certificação, é que tem pouco material no mercado hoje em dia para CNPI, né? Eu acho que você não tem, né, o curso para Não. o CNPI, né? Mas esse também está na sua lista aí de futuro? A gente pretende, a gente pretende sim, fazer o CNPI. A gente seguiu, por enquanto, os caminhos comerciais, então isso até fica uma dica. Que a gente falou para Uhum. você escolher um caminho, o caminho comercial é o mais fácil, mais aberto de todos, tá? E isso comprova até quando a gente cria as certificações. A gente tem uma demanda enorme de CPA 10, CPA 20, CEA, Ancor e Aham. CFP, que são os 5 que a gente tem hoje. O CFP em parceria com o Lucas Silva. Então a gente tem os 5 hoje, que são todos comerciais. Então, Uhum. comercial tem uma demanda enorme de profissionais que querem buscar essa certificação. Quando a gente vai para um CNPI, para um CGA, é algo mais técnico. E Isso. algo mais técnico tem uma demanda muito menor e um grau de exigência da nossa parte aqui muito maior. Então é o É um seguinte, profissional mais restrito, né? Ele isso é um tem que profissional entender mais bastante. restrito, com dúvidas mais específicas. Por exemplo, a gente tem tutores que ajudam ali com CEA, com CPA 20, com o próprio Ancor. Então, tem os tutores que ajudam no processo. Para a gente achar um tutor de CNPI é um pouco mais complicado. Vai sair um Uhum. pouco mais caro e muitas vezes as dúvidas vão ser algo muito específicas, que se você não tiver uma preparação, você acaba até frustrando o aluno. Porque a gente aqui é uma das únicas escolas onde você tem acesso ao nosso WhatsApp. Então não é aquele Uhum. negócio, me manda uma dúvida por e-mail e aí eu vou pesquisar, respondo para você daqui 2 dias, daqui 3 dias, ou às vezes nem responde, né, dependendo da escola. A gente não, a gente dá o nosso WhatsApp, então a gente dá a cara a tapa. Então hoje eu sei que do CPA 10
até o CFP, o que me perguntarem aqui, eu vou conseguir ir atrás da resposta. Se não Responder. souber, Uhum. eu vou Inclusive, entrar. quando eu passei no CEA, Uhum. vocês lá, inclusive, acho que tinha pouco tempo que você tinha lançado o Eu Me Banco, Sim. e as questões que você estava conseguindo disponibilizar lá para a gente fazer de simulado eram uma das mais parecidas com a prova, porque foi naquela época que a prova estava mudando um pouco o estilo Uhum. e a gente não estava conseguindo achar Uhum. simulados mais parecidos, né, com o que estava sendo cobrado na prova. Então foi bem bacana isso aí. Vocês Ah, estão de isso parabéns nesse ponto. obrigado. Esse aí é o ponto bom. Tem um ponto considerado ruim, um grau de exigência muito alto de você dar cara a tapa e o aluno chegar no seu WhatsApp e perguntar algumas coisas assim mirabolantes, de você tem que ir Uhum. atrás da resposta, mas ao mesmo tempo tem a proximidade, que é muito bom, e o que faz com que os alunos fiquem gratos falem pra gente que caiu. A gente não precisa ir lá e fazer a prova para ver que caiu. Não, os próprios alunos fazem isso pela gente, por conta dessa gratidão. Então, o aluno ele Uhum. termina a prova, ele agradece e ele já começa a despejar tudo que caiu. E a gente Na começa a tirar época, tudo. na época que eu fiz o CEA, né, no meu trabalho, todo mundo teve que fazer, porque a gente Uhum. tinha que ter um percentual da empresa cadastrado na CDM, registrado, né? E a gente Uhum. mesmo mandou pergunta para vocês lá, para Então, contribuir muito com legal. vocês depois lá. É Muita o- gente fez e enviou pelo Instagram, por vários a canais. melhor parceria que eu acho de escola e aluno é essa, os dois se ajudando e trazendo conteúdo atualizado, né? Trazendo conteúdo atualizado, trazendo questões pertinentes. Hoje a gente tem um maior banco de questões de todas as escolas do Brasil por conta disso. A gente cria muito material e as questões a gente consegue trazer muita questão por conta dessa proximidade, dessas lives. A gente faz live, por exemplo, agora a gente fez 40 horas de live e essa live a gente vai transformar em caderno de questões, que vai ter mais de 550 questões. Então, a gente está muito próximo e a gente cria conteúdo, cria questões. Então, para a gente chegar num nível de maturidade dessa em um CNPI, é algo que Uhum. vai ser muito trabalhoso. A gente está se estruturando, a gente cresceu bastante e o caminho vai ser sim fazer o curso de CNPI. Acredito que esse vai ser o próximo passo dentre as certificações. E aí depois o CGA, mas o CNPI está antes. A gente vê uma demanda maior para o Bacana. CNPI do que o CGA. Muito bacana. Se você quiser selecionar alguma pergunta do pessoal, fica à vontade, tá? Para ir Não, legal, falando. legal, tá bem. Maravilha, pode ir perguntando aí, pessoal, se quiserem. Deixa eu... Aproveita, pessoal. Manda as perguntas para ele. Ali do Breno, vou subindo aqui, ó. Tenho Ancor, posso trabalhar no banco com essa certificação? Isso aqui é um negócio que todo mundo tem essa dúvida de fato. E quando você olha, por exemplo, até postei esse dia no processo seletivo como especialista de investimentos de Itaú. Lá pedia Ancor como diferencial. Então, os próprios bancos eles têm se movimentado para criar áreas onde eles terão agente autônomo, tá? Esse é o futuro, tá, pessoal? Não Uhum, adianta achar que todo mundo vai ser CLT pelo resto da vida, não. A ideia é que cada um, o banco ele te introduza ali e depois você tem um salário até um pouco menor, porém os bônus grandes. Que a ideia é você, quanto mais produzir, mais você tem ganho. O que hoje, por exemplo, entre os bancos um especialista e o outro, um trabalha muito mais que o outro, gera muito mais resultado e no final ganha muito próximo. Essa cultura da meritocracia, que é visto ali no escritório de agente autônomo, nos bancos ainda não tem tanto. Eles vão entrar nisso. Então, eles uhum, olham os profissionais do Ancor para esse movimento, eles já começam a analisar. Então, eles têm pedido, sim, profissionais até com Ancor. Tá? É uma quebra de paradigma, mas o Itaú e o Safra, os dois bancos, estão pedindo gente com Ancor. Tá? E hoje em dia as certificações, igual a gente falou no início, CPA e CPA 10 e CPA 20, como se diz, é o básico, né? Quando você tem uma outra certificação além, você tem um diferencial, né? Então, se torna mais atrativo para você concorrer até uma promoção. Quem está no banco e quem não está pensando em entrar, né? Fica aí Sim, a dica também, né? Tem uma perguntinha aqui isso. também, ó. Posso ter Ancor e tirar o CFP? Cadê? Sumiu. Ou um exclui o outro? Pode sim. Lembrando que Ancora é regulação.
Então, para você ser agente autônomo, você é obrigado a ter Ancor. O CFP é de extinção. Então, você coloca lá no seu currículo, você coloca na assinatura que você tem, mas só com o CFP você não pode ser agente autônomo. Você vai ter uma certificação que é maior, que exige muito mais, mas não te dá a regulação. Tá? Então, para Na você verdade, ser para ser agente autônomo, só pode ser a Ancor, né? Não tem outra. somente A Ancor, isso pessoa tem mesmo. que tirar. Então, ela tira o CFP como distinção somente. É isso aí. O CFP agora foi adiado, né? As provas todas não tá tendo, né? Nenhuma, tudo adiado aí. Quem está Isso, por estudando enquanto, conseguiu mais um tá por tempinho agenda. aí. Acho que quem está estudando, e eu falo, e eu quando mudou as provas, eu falei isso para os alunos, eles ganharam a grande oportunidade de ouro que nunca teve no CFP, que é a prova de CFP a cada 4 meses. Você chegou a marcar a prova de abril? Marquei. Então você é uma dessas que tem essa oportunidade gigante. Por quê? É, o espaço de uma prova para outra são 4 meses. Então você faz a prova, você tem que manter um ritmo muito forte ali por 4 meses. Com esse adiamento, você vai conseguir fazer uma prova agora e o CFP, diferente das outras, você consegue eliminar. É. Eliminar os módulos. Eu ia até te Então, você pedir para consegue. explicar como é que funciona, porque no caso eu coloquei para fazer todas, né, no mesmo módulo, porque tem Certo. algumas regrinhas aí que é bom você explicar para o pessoal como é que funciona. Isso. Perfeito, perfeito. Ó. Então, quando a gente faz o CFP, são 6 módulos que você pode fazer tudo de uma vez só, ou então você pode fazer módulo a módulo, só que você tem 2 anos para completar todos os módulos. Não adianta fazer o módulo 1 hoje e daqui 3 anos fazer o restante. Você tem dois anos para completar todo esse ciclo. Quais são os módulos? Os módulos são planejamento financeiro, gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório, planejamento fiscal e seguros. Então, são esses 6 módulos que você vai fazendo ali de acordo com os pesos, tá? Cada um tem um peso diferente. O módulo 1 e o módulo 2, por exemplo, quando você faz a prova inteira, o módulo 1 e o módulo 2 pegam a sua manhã inteira e os outros 4 módulos pegam a tarde inteira. Você, para passar na prova direto, vou fazer tudo e passar na prova, é 70%. Você tira 70% em tudo, sendo que nenhuma dos módulos você pode tirar menos que 50%. Então, imagina que você tira 90% na prova, chega o módulo 4 e você tira 40%. Você não passa, tá? Tem essa restrição que é a parte ruim. Mas a parte boa é que você consegue eliminar módulos. Então, mesmo que você não atinja os 70% da prova, vamos supor que você tire 65%, você elimina por 2 anos todas as que você tirou mais que 70%. Então, vamos supor, módulo 1, módulo 2, módulo 3, você tirou 75% e o restante você ficou ali com 50%. Então, você Uhum. elimina o 1, 2 e o 3 e você tem 2 anos, ou seja, 6 provas, para você conseguir tirar as outras 3. Então, você tem ali seis Aí provas. depois você tem que fazer, aí tem que tirar os 70% naquele módulo, né, para eliminar, normal. Isso. Uhum. Aí o módulo que ficou, você tem que tirar 70% nele, tá? Para passar. Eu falei dar oportunidade para o seguinte: quem fizer em junho não vai ter 6 provas, vai ter 7 provas. Então já começa por aí para poder tirar todo o conteúdo. E de uma prova para outra, de junho, a outra já vai ser em agosto. E quem fizer a de junho vai ter tempo para fazer a de agosto também, se for o caso. Então você Uhum. consegue fazer uma prova e logo 2 meses depois, com a cabeça fresquinha, você vai lá e consegue fazer outra. Então é uma oportunidade para quem se preparou. Hoje já não dá mais para se inscrever, tá, pessoal? Já teve lá o prazo, mas quem se inscreveu nesse prazo pegou junho e, se for o caso, vai fazer em agosto também com a cabeça fresquinha. É grande oportunidade para, em no máximo 2 provas, matar o conteúdo. Se a gente pegar o grau de aprovação da prova completa hoje, é 6%. Uhum. Então, para quem faz a completa, é 6% que vai lá e passa de primeira. Então, é um processo razoável que você tenha aqui pelo menos 2 provas para poder matar tudo. Tá? Mas, se O for muito, importante passa é de primeira. começar, né? Sim, Começa que o importante. resto vai, né? A Michelle me perguntou aqui quanto tempo eu estudei para o CEA. Para o CEA, eu acho que, se eu não me engano, eu estudei uns 2 ou 3 meses. Mas aí, assim, eu peguei mais firme no último mês, né? Nos 30 dias finais aí, que
que deu uma apertada mais na parte de matemática financeira, nessa parte de cálculo, porque eu já tinha CPA 10 e 20, né? Então a teoria ainda estava fresca, né? Então eu peguei mais essa parte aí. E como a prova era tinha mudado algum estilo de questão, então eu tive que estudar um pouquinho mais sem simulado, digamos assim, né? Com os simulados que o Fábio conseguia pra gente de alguém que tinha acabado de fazer a prova e passava para ele. Hoje a gente tem um mundo de simulados, mas porque deu uma mudança muito grande. Antes era uma pergunta mais fechadinha, né? Tal coisa. Não, Qual que naquela época tinha bastante simulado, porém tinha certas questões de cálculo que estavam sendo cobradas que estavam caindo bem diferente, assim, né? Que era aquela parte de imposto que estava cobrando lá, de imposto de renda e não sei o quê. Aí estava um pouquinho mais diferente o enunciado, né? Aí a gente tem que treinar, né? Porque a gente fala isso, né? Tem que treinar bastante. Sim, hoje o CA está muito interpretativo, então você tem que ler, vem umas questões ali grandes para você ler, interpretar, dados a mais, então eles complicaram um pouco, sim. Uhum. E o pessoal tá pedindo para você fazer live lá no seu canal com mais frequência, viu? Live de pergunta, assim. Vamos fazer, vamos fazer. A gente fez muita live de questões, então de conteúdo, mas a gente precisa fazer algumas de pergunta mesmo, abrir para perguntas e respostas. A gente estava agora em lançamento de programa, então a gente tem um programa onde a gente abre esporadicamente. A gente abriu essa semana que passou, então a gente estava em função disso também. Agora vai ficar mais tranquilo, a gente vai fazer bastante live. É isso aí. Aqui nós já estamos caminhando para o final também. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, aproveita agora os minutos finais, né? Eu já quero te agradecer por ter aceito o meu convite, viu? Fiquei muito feliz de você trazer um pouco do seu conhecimento para o pessoal, né? Para a gente ter essa oportunidade agora na quarentena de estar mais próximo das pessoas através das lives, né? Eu, particularmente, comecei a fazer agora, né? Não tinha experiência em fazer. A gente já até tinha conversado no passado, né? Sobre isso. Mas aí agora, como se diz, é a hora de criar coragem e começar, né? E partir para ataque. Esse bichinho da live te pica e você fica meio viciada nisso, hein? Essa troca com os alunos, de você ver aí eles falando no chat, é algo muito prazeroso, você vai acabar viciando nisso. Então, essa cultura de live foi algo que a gente sempre teve desde o início, então a gente começou, na verdade, com live. Se eu faço um curso, eu prefiro fazer um curso ao vivo do que se ficar no estúdio, sentar lá gravando. Acho que você trocar com as pessoas, ver a reação delas, os feedbacks, acho que a gente cresce muito. E sem contar que quando você está junto, você vai ver que no seu direct começam a aparecer coisas que você nem imaginava que o seu aluno, que quem te acompanha, tinha dúvidas. Você fala, caramba, isso aqui é básico às vezes para a gente, mas a gente tem que falar sobre isso. Por exemplo, se eu falar para a minha audiência hoje o que é um RPPS, muitos não vão saber o que é um RPPS. É algo que parece grego. É verdade. Inclusive, a gente fez uma live aqui no meu Instagram. Agora também a gente vai começar a fazer no site da empresa, justamente para isso, para o pessoal que conhecer melhor um pouco dessa parte, né? Porque o RPPS, muita gente não sabe o que é, mas a aposentadoria de muita gente está lá dentro, né? Está dependendo disso, né? E assim, hoje, lá na empresa, nós temos a consultoria de 130 institutos de previdências no Brasil inteiro, né? Então, assim, são aposentados que dependem do nosso trabalho, da gente fazer um trabalho de qualidade e fazer com que aquele dinheiro do instituto tenha uma rentabilidade interessante, né? Que ele consiga honrar e pagar a folha, né? Daquele mês dos aposentados. Então, muitas vezes o pessoal não sabe, né? Como que isso funciona, né? Então, para você ver lá na consultoria, nós temos, em média, lá, se eu não me engano, 6 bilhões sobre consultoria, né? Gestão não, consultoria mesmo. Então, assim, é muita coisa, assim. Então, acaba que a gente tem que estudar sempre, né? Lá, todos os profissionais, a gente estuda bastante, está sempre correndo atrás de uma certificação, de outra.
O CEA lá, por exemplo, já se tornou pré-requisito, né? Então, Sim, para entrar na empresa sim. hoje tem que ter o É CEA, gostoso. né? Então, É gostoso. mas o pessoal lá já está estudando CNPI, CGA, já há outras, Show. né? Eu né, estou fazendo agora, estou estudando para o CFP, e a maioria Uhum. agora de nós lá que tiramos o CEA na mesma época, já vamos fazer a prova do CFP agora. Boa, boa. Isso que é uma Então, parada, porque você como aproveita se muita coisa. diz, Né? não Uhum. parar nunca mais, né? De Não para, estudar. não para. Não para nunca mais. E a gente tem que agora, vou marcar uma live para a gente falar um pouco desse assunto lá pro nosso público, porque é algo bem interessante. Para quem quer ser um especialista de investimentos, tem Vamos que entender falar. de Até MPPS, aqui, tem que ó, entender. nos comentários tem um colega meu de trabalho, que é o Mário, que já Ah, colocou aqui, ó, 7 bilhões mesmo, que nós temos boa, sob mais consultoria. dinheiro, mais dinheiro. Então, a Boa, gente, show de bola. como se diz, tem que entender um pouquinho do negócio, né? Sim, tem, não dá por 7 bilhões, acho que não dá para brincar muito, não. Sem contar que é dinheiro Verdade. público, né? Então, tem uma série de coisas lá que não dá para fazer errado, né? Então, é estudar, estudar e, como se diz, Uma tem série de aluno, inclusive segurança. tem aluno, tem pessoal lá da consultoria que está fazendo curso com você também. Tem o Legal, legal. Hater, não sei se você está lembrando dele, o Hater, não sei se ele está aqui na Conheço live. ele, É, conheço o Rita, conheço. O Hater é um dos sócios, Legal, ele está fazendo com você lá também, vai prestar agora. legal. E é Bacana. isso aí, vamos Uhum. marcar depois outras lives aí. Estou à Vamos, disposição vamos. também, viu? Foi muito bom, foi muito bom. É, vamos que vamos. É isso. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, por disponibilizar o seu tempo aqui comigo, com o pessoal que está acompanhando a live, viu? E desejo para você muito sucesso, tudo de bom, viu? E se cuida Uhum. aí nessa quarentena. Verdade, verdade. Obrigado, Dani, pelo convite. Também se cuida aí, fica em casa, né? Fique em Pessoal, fica casa. em casa nessa quarentena. E muito sucesso e conta comigo também. Tá Tá bom? bom. Obrigadão, viu? Tudo de bom Obrigado. então. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.